Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Como é que é, rapaziada? Eu disse que ia começar este episódio de uma maneira diferente, mas basicamente começamos quase sempre da mesma forma. Bem-vindos a mais um episódio do Aguenta a Guinada. Não vou dizer números porque eu não sei quando é que este episódio vai sair. Temos gravado bastante. Estamos a entrar naquela consistência que eu tanto desejava e o resto vai ser só o resto. Mas lá está. A excelência vem da consistência. É impossível sermos excelentes sem sermos consistentes, não é? E estou muito contente comigo nesse aspecto. E hoje trago um convidado especial. E agora vocês dizem, então mas é sempre especial. Claro, senão não convidava. Porque eu não vou trazer... quem não tenha nada para oferecer, e mesmo que seja por vezes uma pessoa que eu não me identifico bastante, mas seja especial, vai também ter lugar no meu podcast, lá está, porque acho que todos nós temos algo sempre para entregar. E hoje trago o Abdel. Abdel, olá, obrigada por teres vindo. E vou começar com a pergunta da praxe. Quem é o Abdel? Quem sou eu? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, estar aqui, Nuno. Estarmos aqui à conversa vai ser com certeza uma coisa incrível. Quem é o Abdel? Epá, esta é aquelas perguntas da praxe que malta não quer responder, mas o Abdel acima de tudo é pai, neste momento, é marido, e é um bom filho, eu diria. Então o Abdel é um miúdo que veio da Guiné e que com um sonho de chegar muito mais longe e ajudar outras pessoas, está a fazer o seu percurso, ainda numa fase bastante embrionária, como eu costumo dizer, porque eu acredito que nós vamos ver até os 100 anos, então estamos todos numa fase muito bebé da vida. Pá, e acima de tudo, uma das coisas que eu acredito que é uma das minhas características é mesmo o gostar do ser humano e perceber como é que o ser humano pensa e como é que pode, acima de tudo, viver a sua liberdade. Eu adoro a parte da liberdade. Então, o Abdel é isto, nesta fase. Boa. Então, se calhar por isso é que acabaste por seguir o teu propósito e estás no ramo de desenvolvimento pessoal. Exatamente. Aliás, eu vivo o meu propósito, mas foi uma consequência nem sempre foi, não foi planeado, eu diria, mas neste momento eu acho que não vejo outra maneira de viver. Para já está perfeito. Boa. Então, diz-me uma coisa. Então, como é que tu chegaste, não é? Como é que tu chegaste até aqui? Como é que tu descobriste, então, o teu propósito? Vamos começar, então, por aí. Como é que eu descobri o meu propósito? É uma coisa engraçada, porque eu acredito que cheguei a algo novo quando eu tinha 30 anos. Aliás, quando a minha filha nasceu. Deu-se ali um pequeno salto diferente, mas só que para dar esse salto eu tinha que explicar um bocado o que é que aconteceu para chegar ali. Então eu cresci aqui, como eu estava a dizer, e eu comecei a trabalhar aqui após acabar a faculdade. Trabalhava na minha área de engenharia e tal, só que eu muito cedo percebi que não era muito a minha cena. Quer dizer, a engenharia não era muito a minha cena. Então eu lembro-me de ser puto, tinha acabado a faculdade e o meu único desejo, aquilo que eu achava que era um grande objetivo, era trabalhar para uma multinacional e chegar a um cargo topo. Eu não sei o que é que isso era, entendes? Eu não sei o que é que seria chegar a uma multinacional e ir num cargo topo, mas isso era o meu sonho, vá. E eu depois comecei a perceber que, pá, dentro da engenharia se calhar não vai ser a cena, porque tu não vais conseguir a chegar a tantas pessoas, enfim. E eu sempre tive uma paixão muito grande para automóveis, quando era puto. Pá, e a Mercedes era uma marca que eu adorava, de miúdo. E então, na altura, surgiu uma oportunidade de ir para a Mercedes trabalhar. E começar do zero, nas vendas. Pá, eu saía de engenharia, estava como diretor de produção. Pá, e agora vou para abraçar um desafio novo. Só que eu nunca percebi o que é que eu estava a fazer ali, entendes? Mas eu saio de uma cena segura para uma cena completamente instável, começar do zero, sem perceber de vendas. Eu não sabia como vender. Tanto que não sabia, 2 anos depois fui despedido da Mercedes. Pá, eu acho que é ali que se dá uma grande viragem na minha vida, porque até ali eu tinha tido sucesso em quase tudo que eu fazia. Então o universo testou-me ali, entendes? E eu ali fui despedido, e quando fui despedido da Mercedes,
Pá, foi uma das fases mais complicadas da minha vida. Eu acho que tive depressão, só que eu não sabia. Lá está, porque depressão às vezes não é aquilo que as pessoas pensam, que estás completamente apático e estás num sítio. Mas eu pá, fui muito abaixo. E nessa altura eu tinha a meu cargo não só a minha vida, a minha casa e por aí fora, mas tinha os meus 2 irmãos que eu tomava conta, que estavam na Academia Militar, os 2. Mas que eu era responsável por eles. Pá, e as coisas começaram a correr mal. E eu nessa altura decidi que queria sair de Portugal. Pá, eu estava tão chateado, para tu veres quando tu entras numa posição de vítima, eu estava, pá, estou chateado com isto, eu vou-me embora. E eu sempre quis ter uma carreira internacional, então eu achava que Portugal era um país pequeno para mim, nesse aspecto, porque eu não ia conseguir fazer a minha carreira internacional aqui por ser um mercado pequeno. Então eu tinha 2 opções, ou Estados Unidos ou Inglaterra. Escolhi Inglaterra por uma questão de proximidade e porque a minha mãe já lá vivia há uns anos. Eu já lá ia, só que eu odiava estar lá, estás a ver? Clima, aquelas cenas, eu odiava. Pá, pronto, escolhi ir para lá. Só que eu fiz uma cena diferente, que foi, eu vivia cá, quando fui despedido, como tinha que dar um mês à casa, uma cena qualquer, eu pensei, vou começar a procurar emprego lá. E eu mandava currículos para lá, ia a entrevistas, apanhava o avião e ia para lá, e voltava no dia seguinte. Fiz isto durante uns tempos, tive várias fases de entrevistas, até que um dia, numa das empresas onde eu fui, epá, o dono da empresa disse-me assim, olha, podes começar na segunda-feira. E eu, merda, agora vou dizer ao gajo que eu não vivo cá, o gajo não me vai dar emprego, estás a ver? E eu estive ali naquela, digo ao gajo, não digo, digo-lhe ou não lhe digo, pá, disse, olha, vou dizer. Disse ao gajo, olha, não posso começar segunda-feira porque eu na realidade não vivo cá, estás a ver? E eu pensei, o gajo ficou assim em silêncio, estás a ver, aqueles silêncios de 1 minuto ou 2. Eu pensei, pronto, não devia ter dito. E o gajo virou-se para mim e disse assim, olha, para já é assim, não conheço ninguém que se candidate a um emprego vivendo num outro país. Portanto é assim, tu podes começar qualquer segunda-feira. Volta para Portugal, faz as tuas cenas, qualquer segunda-feira apresenta-te aqui. E assim foi. Eu fiz isso. Só que nessa fase, eu tinha sido despedido da Mercedes por não saber vender. Eu fui parar novamente para uma empresa fazer vendas. Okay? Num mercado, num ramo automóvel ainda, mas agora num segmento ainda de mais luxo. Bah, e eu não tive um percurso normal de imigração, que é, o percurso normal de imigração é o quê? A malta imigra para um sítio, arranja um emprego qualquer e depois aprende a língua e depois arranja um emprego. Bah, e eu fui parar num escritório em que eu tinha que falar a língua, cultura nova, país novo, língua nova, e a malta quando vive em Portugal tem mania, ou achamos que sabemos falar inglês, porque ouvimos músicas em inglês, porque vemos filmes em inglês. Tu chegas à Inglaterra e deparas com uma situação que tu não sabes falar em inglês e estás num escritório e tens que pegar um telefone e falar, entendes? Então a zona de conforto começou a ser bastante desconfortável, basicamente. E foi aí eu comecei a perceber que, epá, eu olho aqui ao lado e toda a gente encara o emprego da mesma forma que eu encarava o emprego em Portugal. Foi quando eu perdi o emprego, que é o sítio que a malta vai das 9 às 5 e sai do trabalho e não pensam mais no emprego. Pá, e foi assim que eu perdi o emprego também, porque eu não sabia mais. Eu pensei, se estes gajos fazem isto, alguma coisa tem que precisar ser feito diferente. Enfim, e eu descobri o livro que mudou a minha vida, que foi o Think and Grow Rich, do Napoleon Hill. Antes desse tinha lido O Pai Rico, Pai Pobre, e dentro desse livro recomendava o Think and Grow Rich. Quando fui procurar esse livro para ler, pá, foi assim uma cena brutal na minha vida. Mudou tudo. E foi aí que se deu o início do desenvolvimento pessoal. E perceber um bocado que epá, eu tenho hipótese de ser quem eu quiser ser. Tipo, eu posso ser quem eu quiser. Então, se estas pessoas estão aqui no emprego a encarar o emprego das 9 às 5, eu era o pior vendedor quando eu entrei lá. Nos primeiros 6 meses ia sendo despedido novamente. Tá? E foi aí quando eu descobri e comecei a ler e li esse livro, pá, tudo mudou na minha vida. Porque entretanto comecei a encarar as coisas de uma forma diferente. Eu comecei a acordar mais cedo, comecei a estudar vendas, que é aquilo que eu não sabia antes, com uma certeza apenas que a longo termo eu ia ser bom naquilo. Então, tocaste aí em 3 ou 4 pontos que eu acho que é muito importantes. Primeiro também dizer aqui aos ouvintes, porque da mesma forma que tu tiveste de melhorar no inglês, temos ouvintes que não percebem inglês, e o livro que o Abdel disse é o Pense e Fique Rico, não é? Do Napoleon Hill. É um grande livro que recomendo, também já li. Temos uma coisa em comum que eu também comecei a ler tarde, e vou gravar um vídeo que é as 10 coisas que tens de começar a fazer antes dos 30 anos.
que era algo que eu gostava de fazer, se eu pudesse mudar, era algo que eu mudava. Eu mudava poucas coisas na minha vida, mas uma das que mudava de certeza, eu tinha começado a ler mais cedo. Essa digo mesmo. Mas lá está, também o que eu sou é também se calhar por causa dos erros que eu cometi, e nós somos também uma construção de todos os nossos erros, não é? Mas tocaste aí num fator brutal. Um que é, primeiro temos que admitir aquilo que somos fracos. Nós só podemos evoluir com responsabilidade, admitirmos que eu preciso disto para melhorar, e tu admitiste isso. Eu preciso, não percebo nada de vendas. Eu também gosto de olhar para mim e perceber onde é que eu sou mais fraco e trabalhar nos meus pontos fracos como se pontos fortes se tratassem. E depois falas aí de uma coisa que muitas pessoas têm medo de fazer, mas que é muito importante, que é sairmos da nossa zona de conforto. E tu ficaste nessa entrevista também porque ele, pá, este indivíduo é um indivíduo corajoso. Ele viu essa veia em ti, que era concorrer a um emprego nem morando cá, nem estando estabilizado. E é esse tipo de pessoas que nós também queremos na nossa empresa, pessoas que vão mais além, pessoas que saem da sua zona de conforto, que estão à espera de um futuro melhor. Acho isso muito, muito importante. E eu agora queria tocar aí num ponto para voltarmos um bocado atrás, porque as pessoas não sabem, mas eu quero que fales sobre isso, porque acho que muito da tua personalidade está lá. Tu nasceste na Guiné, certo? Yeah. Estás com que idade agora? 38. 38, eu já tinha feito as contas, sei que a tua filha tem 8 anos. Yeah. Era a primeira, então se ela nasceu aos 30, mas o público não sabe. E tu vieste para Portugal para ingressar no Colégio Militar aos 11 anos. Sim, nos pupilos do Exército. Fala-me sobre isso e o quanto isso foi importante na construção da tua personalidade e principalmente do teu caráter. Estás-me a fazer essa pergunta e estou-me a arrepiar, sabes? Porque essa fase, eu acho que muito do homem que eu sou hoje deve-se exatamente a essa fase. Mudou muito na minha vida. Já eu não tinha noção, eu até bem pouco tempo é que tive a noção de certas coisas que pouco partilhei, e que vou partilhar contigo aqui hoje. E que, aos 11 anos saio da Guiné, claro, eu nasci em Bissau, como tu disseste, e eu sou fruto, eu era classe média na Guiné, porque a minha mãe era professora, o meu pai militar, portanto eu diria que eu sou de classe média, portanto não era pobre, mas também não era rico, enfim. Aquilo que aconteceu é que nessa altura havia uma cooperação técnico-militar entre Portugal e os PALOP, para filhos de oficiais superiores, e o meu pai, sendo um oficial superior, tinha a hipótese de colocar os filhos a concorrerem para uma bolsa de estudo. Okay? Então foi assim, eu concorri, na Guiné concorremos montes de putos, e havia 3 vagas nessa altura, no ano que eu saí da Guiné, e uma dessas vagas eu consegui. Tinhas os exames de tipo português e matemática lá na Guiné, depois passavas e vindo para Portugal tu eras submetido a outros testes, porque depois nos pupilos do Exército, como era também no Colégio Militar ou no Instituto de Odivelas, que eram esses 3 estabelecimentos militares de ensino, o que acontece é que cada ano que havia, tipo no 5º ano, havia 50 vagas e havia tipo 300 crianças a concorrerem. Estás a ver? Então eu chegando cá, eu tinha que fazer outra vez os testes de português, matemática, psicotécnicos, testes médicos e físicos. Estás a ver? Para tu poderes entrar. E eu chumbando nesses testes cá, voltava. Estás a ver? Então não era garantido que tu chegavas a Portugal e entravas nos pupilos do Exército. Então foi esse o caso, foi essa. E eu entretanto passei e entrei. Enfim, quando entrei para os pupilos do Exército aos 11 anos, tudo muda. Tu pensas assim, hoje no contexto em que vivemos, quem é que é o pai que mandava o filho estudar num país diferente aos 11 anos? Nenhum pai faria isso neste momento. O mundo mudou, não é? O contexto é diferente, então não é dizer que é melhor ou pior, o contexto é diferente, é muito isso. Então, e eu na altura os meus pais fizeram isso porque queriam me dar o melhor que eles conseguiam me dar, só que nesse processo e nesse percurso muitas coisas aconteceram diferentes, porque imagina, anos 90 em Portugal, negro não era fácil, entendes? Estás numa escola muito elitista, que é onde eu estava, e era minoria, claramente, porque não havia muitas vagas da malta que vinha dos PALOP. E havia vários estereótipos à partida e à priori quando tu entravas para ali. Nomeadamente, essas instituições só podias chumbar uma vez, por exemplo.
não podes chumbar mais que uma vez. E então, o estereótipo e a verdade que existia é que a taxa de aprovação e de sucesso da malta que vinha dos PALOP era muito reduzido. Okay? A malta não conseguia, na maioria das vezes, chegar ao 12º ano. Porque chumbava uma vez, porque chumbava 2 vezes e tu és convidado a sair. Toda a gente, independentemente de ser português ou não. Enfim, então, durante esse percurso foram muitas coisas boas e muitas coisas também menos boas. Mas uma das coisas que eu há pouco tempo tive a consciência é que eu, durante esse percurso, eu perdi muito a minha parte emocional. Eu, durante muitos anos da minha vida, fui quase que... não era proibido, mas quase que tu agarras nas tuas emoções e pões de lado. Porque tu estás a viver num meio bastante másculo. Entendes? Em que as tuas emoções não são necessariamente permitidas a teres ali. Então eu lembro-me perfeitamente de ser miúdo, com 11, 12, 13 anos, ir a uma cabine telefónica com os microfones, lembras? Não é microfones, como é que se chamavam Os orelhões ou E não era isso. Tu tinhas uma cena para falar, era um cartãozinho que aquilo ia fazendo os picos. Sim, Credifone. Ok. Tinhas os credifones e não sei o quê. Então... Depois até se inventou para aquilo falar de borla, que tirava Isso, metia-se lá dentro e depois tirava-se aquela parte e ele continuava a falar. Yeah. Miúdos não ouçam esta parte. Eu cheguei a estar em França e a ligar de borla assim, metias o cartão, que ele já estava cortado, tiravas o meio e aquilo continuava a falar. Brutal. Mas eu lembro-me de estar lá nos fios, estás a ver, ligar para a minha mãe, falar, chorar baba e ranho, estás a ver, saudades de casa e da minha família, e sair da cena, limpar as lágrimas e ir para a minha formatura, porque o camarada não chora, entendes? Agora vou-te interromper e vais continuar a história, porque eu quero tocar mesmo já nesse ponto e fazer-te a pergunta mesmo nesse momento. E agora quero-te fazer uma pergunta. Isso é duro, e eu sei isso que estás a falar, e agora achas que isso foi bom ou foi mau na tua construção como homem? Não sei, porque eu não conheço o outro lado, entendes? Então é daquelas coisas que eu não sei, porque assim, aquilo que eu sou hoje é fruto disso mesmo. Claro. Portanto, se foi bom ou não, pois não sei, é isso. Exatamente. Não faço a mínima ideia. Porque por um lado nós vivemos num mundo, e eu vou dizer isto, há muitas pessoas que dizem o contrário, mas eu vou dizer isto e digo que é mesmo também o que eu penso. As pessoas dizem que é muito difícil ser mulher, mas por vezes é muito mais difícil ser homem. E há documentários que falam muito sobre isso, porque o homem não pode brincar com cor-de-rosa, o homem não pode chorar, as taxas de suicídio é mais nos homens, porque os homens enfrentam N situações que as mulheres não enfrentam, e ainda por cima num ambiente militar e num ambiente másculo, não podemos ser florzinhas. Ainda por cima, um indivíduo que vem da Guiné para um meio completamente elitista. Para quem não sabe, aqui há uns anos, agora não sei, eu tenho vários amigos meus que estudavam lá, e primos e tudo, no mínimo tinha que se pagar 500 euros mensais para se estudar-se no colégio militar. Logo, não são todas as famílias que podem pagar, e a maioria são famílias ricas de Lisboa. E tu vens de um meio completamente diferente, numa época completamente diferente, onde os pretos vinham para Portugal, não vinham na tua situação, e também para quem te recebia não estão habituados. Exatamente. Porque tu não vinhas como um coitadinho. Exatamente. E então há aqui até um mix feeling para quem está lá. É duro, sabes que eu durante muitos anos, e continuo a dizer, os Pilos do Exército foi para mim uma casa, entendes? E tenho uma ligação muito forte com os Pilos. Só que há muitas coisas que eu não tive consciência até bem tarde. Entendes? E uma delas é isto que tu acabaste de dizer agora, entendes? Imagina, eu sofria bullying e racismo simplesmente porque o meu pai era na altura coronel meu. E a maior parte dos meus colegas, o pai dos gajos era capitães e tenentes e não sei o quê. O facto do meu pai ter um ranking mais alto, era suficiente para eu receber bullying. Agora pensa lá nisto, isto não faz qualquer tipo de sentido. Entendes? Mas isso acontecia lá. Porque as pessoas, desculpa, sim, as pessoas acham que só sofre bullying quem está em baixo, não, mas há todo o tipo de bullying, claro. Seja por ter uma posição mais alta, seja por ter uma posição mais baixa, basta as pessoas que estão ao nosso lado não se identificarem connosco de alguma forma, não é? É exatamente isso. E eu nessa altura eu tive uma formação muito boa, isso aí, tive uma formação excelente,
top, de tudo que tu possas imaginar. Imagina, eu nos Pilos eu fiz desportos que provavelmente a maioria das pessoas nunca fizeram. Eu tive acesso a coisas, equitação, triatlos, pentatlos, natação, pá, tudo desporto, todo desporto que havia em Portugal, pá, eu tive acesso. Eu fiz ginástica desportiva, fiz uma série de cenas, entendes? E tive uma formação mesmo muito boa do ponto de vista de valores, de princípios, por aí fora. Mas não podemos dizer que a parte pessoal disto que aconteceu afetou a minha vida. Pá, claro que sim, porque imagina, eu para todos os efeitos, com 11, 12, 13 anos, eu era um puto e não tive uma infância. Entendes? Eu não tive uma infância que provavelmente eu gostaria de ter. Porque eu fui obrigado a crescer mais rápido que a malta da minha idade. Entendes? Por viveres num país diferente, por teres todas estas nuances e todas estas formas que te ajudaram a crescer. Então eu tive que crescer mais rápido. Pá, eu aos 13 anos, imagina, aquilo era um colégio interno, em que a malta só ia vinha para casa aos fins de semana e nas férias, não é? Eu aos 13 anos comecei a trabalhar, nas férias de verão. Eu trabalhei nas obras aos 13 anos. Pá, porque eu era grande, estás a ver? E a malta achava que eu tinha 18 anos. Estás a ver? Pá, e porque eu tinha que crescer muito mais rápido. Então, todas estas coisas ajudaram e contribuíram para o homem que eu sou hoje. Agora, se foi bom ou mau, eu não faço a mínima ideia. Porque eu não sei o outro lado. Estás a ver? Não, tu vais responder essa pergunta com uma pergunta que eu vou-te fazer, que é tão simples quanto isto. Eu acho que foi bom. E eu acho que foi bom porque tão simples quanto isto. Não gostas da pessoa que és. Adoro, meu. Então pronto. E foi fruto disso. Explica que todos os momentos menos bons que tiveste que passar tornaram-te a pessoa que és hoje. Porque eu vou dizer-te uma 100%. coisa. Eu também passei por coisas muito parecidas, porque a minha mãe é preta e o meu pai é branco. Eu fui viver para uma vila onde era o primeiro preto, não havia pretos nenhuns, e onde as pessoas vinham à porta ver-me, espreitar, quase como eu fosse uma aberração de circo. Nós somos quase da mesma idade, eu tenho 36 anos, somos da mesma geração, e quando em 80 e tal, eu chego a Sarilhos Pequenos, uma vila que apesar de ser ali ao lado da Moita, uma aldeia, parece que é no Alentejo, chegar a um preto, aquilo parecia que era... Pá, vamos lá ver que está ali um OVNI. E eu tive que passar por essas coisas todas, chamarem-me barrote queimado, ter um conjunto de alcunhas, e isso fez-me eu saber-me defender. Que a partir daí, mas era mau chamarem-me barrote queimado, mas se calhar se eu não tivesse passado por isso, não tinha-me tornado duro ao ponto de saber-me defender e respeitarem-me. Nem que tivesse que ser à base da força. Sim. Ou seja, as pessoas por vezes também não faziam por mal, eles não eram realidades que desconheciam. Normalmente as pessoas tomam a melhor atitude com base na informação que têm. Hoje temos grandes amigos, a maior parte da família do meu pai é toda branca, então eu também passei por esse processo. Eu nasci no meio de dois mundos, como eu costumo dizer, e então também tive que viver isso em várias coisas que tive que passar. E se perguntares se eu mudava isso, não, porque isso até me deu outras ferramentas para eu poder me defender e poder preparar melhor os meus filhos para este mundo. Que o mundo é cruel. Eu há pouco disse da vida dos homens e das mulheres. Não, a vida das mulheres também é difícil. São dificuldades diferentes. Porque viver é difícil. E quem sou eu para julgar qual é a vida mais difícil? Se é do homem, se é da mulher, se é do adulto, se é da criança. Mas as nossas vidas, Abdel, a minha e a tua, vão-nos prepararam-nos melhor para eu preparar o meu filho. Que o meu filho vai andar. O meu filho vai passar a menos problemas do que eu, porque é muito mais claro do que eu. Muito mais claro. O meu pai é branco, o meu filho, apesar de sermos muito parecidos, é muito mais claro. Certas vezes vai ficar confundido, se calhar, como branco. Mas ele vai passar por certas coisas. Eu vou-lhe preparar, porque passei. E agora queria perguntar uma coisa antes de passar-te outra vez a palavra também, porque falaste dos teus irmãos. Tu tens quantos irmãos? Assim, do casamento entre o meu pai e a minha mãe somos 3, mas o meu pai já tinha, nós no total somos 8. Nós somos literalmente 4 meninas e 4 meninos dos dois, porque para nós em África assim, o conceito de família, isto é muito importante dizer, e por isso é que o contexto é tão importante. A família para nós africanos é uma cena muito importante, e a família para nós africanos não é simplesmente o pai, a mãe e os filhos. No contexto europeu é muito assim. Não estou a julgar, estou a dizer o que é. Claro. Nem é assim para toda a gente também, mesmo no contexto europeu. Exatamente. Mas
Mas sim, nós somos muito, muito parecidos, muito unidos. Se tu vires os meus irmãos, tu não consegues dizer se são meio irmão ou não. Literalmente não consegues dizer Eu também tenho os chamados meio-irmãos que eu não vejo como Não são meios irmãos, isso Não é existe o termo que meios-irmãos. se existe. Nós somos 5. Na África nem existe esse termo sequer. Nós somos 5 e do meu pai sou só eu. Ah, é? Tenho 2 mais velhos. Pronto, somos todos da mesma mãe. Sim. No nosso caso somos todos da mesma mãe, mas é 2 mais velhos, que é do outro senhor, que é o Carlos, que para mim também é uma pessoa fantástica também, que para mim é como um pai também, que eu dou-me excelentemente. 2 mais velhos, e depois fui eu, do meu pai, e depois 2 mais novos que vivem em França também, e também do outro senhor também, que é o Alberto. Também o tempo que privámos juntos também, pronto, é brutal. E nós, pronto, somos 5 irmãos. E nós somos 8 no total, não é? E os meus irmãos, nós crescemos sempre muito próximos. Uma das coisas que o meu pai sempre fez e quis sempre é que nós fôssemos sempre muito unidos, muito próximos a crescer, independentemente de quem é mãe. E isso é fundamental, e acho que isso é muito, muito importante. E os meus irmãos mais novos, que depois acabaram por vir a Portugal também, mas já para entrar para a Academia Militar. Que idade é que têm os mais novos? Os mais novos têm 33 e 34 agora. E como é que se chamam? Um chama-se Omar, o outro chama-se Bilal. Ele é militar, ele seguiu a carreira do meu pai, portanto o mais novo. Depois eu tenho um irmão mais velho, que é o Ibrahim. Ele foi o único que se safou dos estabelecimentos militares de ensino, porque ele não foi. Mas todos nós, os rapazes, os 3 fomos. Sabes uma coisa que eu agora, estando mais por dentro também da tua história, depois eu ontem quando te estava a ver, e isso fez luz. Eu comentei isso contigo, não sei se te lembras. Quando falámos a primeira vez, tu estás em Inglaterra, ok? És da margem sul. Quer dizer, não sou, a minha mulher é que é da margem sul. A tua mulher é da margem sul. Yeah. Pronto, ok? E tu vieste da Guiné, mas tu tens uma coisa, que eu tenho também amigos meus da Guiné e tudo mais, só que tu tens um pormenor, e esse pormenor tem a ver com o meio, com o ambiente, né? Tem a ver com os níveis neurológicos, e o ambiente vai ditar muito quem nós somos. Só que o teu sotaque, grande parte dele é lisboeta. Eu vivi sempre em Lisboa. Exatamente, por causa do meio de estares no colégio militar, com as pessoas. Os pupilos do exército. Exatamente, dos pupilos do exército. Por isso é que quando eu falei contigo, eu disse: oi, está aqui um detalhe. Eu vi na voz. Eu vi na voz. Porque, pronto, como eu disse, tenho muitos amigos que foram pupilos do exército e primos e não sei, no colégio. E isso é... Por isso eu também queria te fazer essa pergunta. Há uma frase que as pessoas acham que é clichê, mas não. É completamente verdade, que é: nós somos a média das 5 pessoas que por vezes estão mais próximas de nós. E tu bebeste muito dessa cultura dos pupilos, não é? Muito. E essa eloquência que tu tens a falar também, e tem muito a ver também com isso. Não achas que o ambiente é muito importante para a pessoa que nós vamos nos tornar? Eu acho que o ambiente é fundamental para as pessoas que nos vamos tornar. Porque vamos lá ver. Há exceções, não é? Há regra. E as exceções, por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizerem isto. A ideia que as pessoas têm, por exemplo, dos bairros sociais, eu nunca vivi num bairro social, mas a ideia que as pessoas têm num bairro social é que toda a gente que está num bairro social não presta ou é mau ou isto. Claro. E tu tens sempre exceções à regra em tudo na vida. E tu 90% das pessoas que estão lá são boas pessoas, e se calhar uma pequena minoria que... mas isso de bom, ser boa pessoa ou má pessoa é claro, é subjetivo. Entendes? Mas aquilo que eu quero dizer é o seguinte: por causa do ambiente de algum, por exemplo, as pessoas que não entendem, mas a malta ou os miúdos, por exemplo, que são filhos estrangeiros, que vieram para cá, que já nasceram cá, mas os pais são estrangeiros, e que acordam de manhã e vão trabalhar muito cedo e chegam a casa muito tarde, não têm como acompanhar os miúdos. Os putos acabam por entrar na delinquência. Porquê? Por causa do ambiente. Tal e qual. Não é isso que estás a dizer agora. É o ambiente que torna... Agora, toda a gente faz isso? Não. No meu caso, sim, eu tive um ambiente que ajudou imenso, mas eu tive outra cena, que é a minha educação de berço, pelos meus pais. Porque é muito mais fácil nós sermos bandidos do que sermos pessoas não bandidas. É o prazer assim. imediato. Estás a perceber? Agora, e eu cresci aqui sozinho. Ou seja, eu tenho muitos amigos meus que, mesmo que andaram nos pilos, entendes? Que não seguiram a vida caracterizada, boa, para um puto, coisa. Ou seja, eu podia ter associado a essas pessoas. Eu tenho amigos meus que alguns foram parar à prisão e por aí fora. Eu podia ter seguido essa vida também. Sendo que eu estava cá sozinho. Era muito mais fácil, entendes? Só que
Porquê é que eu falo da minha educação de berço? Porque muito cedo a minha mãe incutiu uma série de valores em nós. E isso eu acho que ajudou imenso. Eu lembro-me de ser miúdo e ter uma consciência, meu. Como muito novo. E a minha consciência era... Eu tive uma bolsa de estudo para estudar neste colégio. Este sítio é muito elitista. Eu não vou desiludir aquelas crianças que estão na Guiné, que são mais inteligentes do que eu, que nunca vão ter a oportunidade que eu tive. Então, eu vou fazer tudo para nunca perder esta bolsa, porque no dia que eu perder esta bolsa, estou a desiludir as crianças que estão na Guiné, que são mais pobres do que eu, que são muito mais inteligentes do que eu, e que nunca terão uma oportunidade que eu tive. E esta cena, por muito pouca que possa aparecer na vida das pessoas, é isto que me levou até o fim. É os valores. Tu disseste aí uma coisa e é mesmo verdade. Nós somos os nossos valores. Eu também cresci, também tenho amigos meus foram por outros caminhos. Todos nós, por vezes, todos nós não, mas... E mais, nós não estamos certos e essas pessoas erradas. Exatamente, porque São olha, escolhas. já sei o que é que eu ia dizer. Quero-te dizer duas coisas. Para as pessoas que estão-nos lá a ouvir, às vezes também é importante nós mudarmos pensamentos e este podcast serve para isso. Uma vez estava a ver um documentário no Brasil e o indivíduo disse esta seguinte frase: porque é fácil para quem está no conforto de julgar quem foi roubar, quem fez isto, quem fez aquilo. Claro. Mas nós temos que ver no contexto que a pessoa está. E a frase foi o seguinte: vocês querem que estes meninos estudem, mas como é que eles vão ter cabeça para estudar com fome? E toda a gente aqui sabe, nós quando estamos com fome, não conseguimos sequer pensar, não é? Até há um anúncio que é: tu não és o mesmo quando estás com fome. E é mesmo verdade. Como é que uma criança, que a mãe teve que sair da favela às 5 da manhã, ela ficou sozinha, não tem o pequeno almoço, como é que ela tem capacidades mentais de ir para a escola, sentar-se, estar a prestar atenção, estudar, aprender, voltar para casa e muitas vezes não ter o que comer? O mais fácil para essa criança é fazer o quê? O prazer imediato. É não ser disciplinada. Porquê? A disciplina é abdicar de um prazer imediato pelo um prazer futuro. É abdicar agora, se eu preciso, de um bolo, de vender droga para ter uma carreira lá mais à frente, não é? Ao contrário, para eles vai ser mais fácil eles irem para o prazer imediato. O que é o prazer imediato? Eles estão ali fora e está um indivíduo a dizer: olha, podes ganhar 10 euros se entregar só este pacote. E ele está com fome. E o que é que ele pensa? Não, eu não vou entregar esse pacote porque eu daqui a 20 anos vou-me formar. 20 anos é muito distante, todos nós sabemos isso. Porque se fosse fácil, todas as pessoas lá em casa liam, todas as pessoas eram disciplinadas, todas iam ao ginásio. E não, ele pensa assim: epá, que se foda. Claro. Os 20 anos estar à espera, eu quero é comer. Claro. E mais facilmente ele vai para o crime. E esta é a realidade. Agora, é fácil para nós, por exemplo, eu no meu caso, também, como o teu, pá, ok, cresci bem, a minha família pôde-me dar conforto, nasci também numa família de classe média, também me incutiram valores. Se eu fizesse algo de mal, ia estar a envergonhar a minha família. Quando chegava a casa era responsabilizado por isso. E nós somos os nossos valores, não é? Sim, eu lembro-me muito de ser miúdo, e estás a dizer faz todo sentido. As pessoas, repara, todo o comportamento é uma comunicação. Todo o comportamento humano comunica alguma coisa. Mesmo quando nós estamos a ver pessoas que nós achamos que são delinquentes, muitas vezes esses miúdos estão a comunicar alguma coisa. E a comunicação desses miúdos é a ausência de algo e normalmente é emocional. Tal e qual. Okay? Por norma, são coisas emocionais associadas. Por isso é que uma pessoa... Nós vemos putos que se portam bué da mal, que batem nos outros. Que batem nos outros, não sei o quê. É uma comunicação. Okay? E eu falo aqui de um caso em particular que é o meu. Eu tenho 3 filhas e a minha filha do meio é autista. Okay? E eu tenho o privilégio de ser um pai de um autista, entendes? Porque a maior parte das pessoas nunca vão saber o que isso é. Então eu já estou a jogar e já estou a ganhar 10-0. Porquê? Porque eu consigo perceber o outro lado do mundo e da vida que a maior parte das pessoas, feliz ou infelizmente, não interessa, nunca vão ter esse privilégio. Ok? Mas estás a ver isto que eu acabei de dizer agora? É a forma como eu posiciono as coisas. Porque eu tenho uma amiga minha, ou uma miúda que eu conheci há pouco tempo, que ela estava super em baixo porque era mãe de uma autista. E disse: olha, pensa numa coisa. Tu és a minoria, meu. Tu és a mãe de uma autista. Isto torna-te uma mulher especial. A maior parte das mulheres que tu conheces nunca vão ser mães de autista. Elas nunca vão saber o outro lado da vida. E ela se ficou assim para mim: coisas. A sério, eu nunca tinha pensado disso dessa maneira. Mas é a forma, é o significado que nós damos às coisas. Então, quando eu estava a crescer e
E eu, miúdo, ter a consciência, porque eu não queria desiludir os meus pais. Entendes? Eu não queria vir aqui e ser mais um puto que veio para cá e ganhou uma bolsa, ou veio estudar para Portugal e tornou-se delinquente. Eu não queria dar, como é que é, pertencer a às percentagens de pessoas que fazem não sei o quê. Então eu quis verdade para o outro lado. E na realidade, nessa altura, eu tinha um pavor enorme de chumbar, meu. Quando era puto, tinha um pavor enorme de chumbar. Porque chumbar implicava eu esgotar um crédito lá nos Pilos, porque só pode chumbar uma vez. Então se eu esgotasse o meu crédito antes de chegar ao 12º ano, a probabilidade de eu ultrapassar o 12º ano era reduzido. Entendes? Então eu nunca esgotei esses créditos até ao fim. O que acontece é que no 12º, eu até 12º ano fui um aluno normal. Umas negas aqui, umas negas ali, queria estudar para passar, não queria era chumbar, mas queria passar. Então fui fazendo isto e fui andando ali. Porque ali nos Pilos tu tinhas uma coisa que se chamava o aluno completo. O aluno completo era um miúdo que fosse muito bom academicamente e fisicamente, porque ao fim e ao cabo aquilo é uma escola militar. Okay? Então era isso. E eu andava ali sempre perto. Não era o aluno muito bom academicamente, mas fisicamente era uma máquina. Então isso ia compensando outras cenas, percebes? E eu acho que o meu percurso todo até chegar ao meu 12º ano foi normal. E depois dá-se uma coisa que eu também só vim a perceber mais tarde. Porquê que eu fui para a Engenharia Mecânica? Sabes que eu nunca tinha pensado nisso. Houve alguém que um dia me perguntou, olha lá, porquê que tu te formaste em Engenharia Mecânica? Eu parei para pensar, não sabia porquê. Mas eu bem pouco tempo é que eu cheguei a essa conclusão. Então, como havia vários estereótipos lá dentro, e depois do meu 5º ano eu fui sempre o único negro na minha turma. Até acabar. No meu 5º ano éramos 3, depois eles chumaram logo no 5º ano, e eu continuei sozinho. Então, o estereótipo que havia é que a malta não conseguia chegar ao ensino superior, sequer, entendes? Então, e havia 3 cursos superiores lá nos Pilos do Exército. Havia Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica, Contabilidade e Administração. Basicamente era isto. E a Engenharia Mecânica era tida como um dos cursos mais difíceis. Lá dentro. Então, inconscientemente, eu tinha lá o meu padrinho, que era um malta, que era da Guiné, que tinham acabado o curso, mas eles não tinham entrado lá como PALOP, no mesmo programa que eu tinha entrado lá como portugueses. Portanto, não contavam para essa estatística. E eles tinham feito Engenharia Mecânica os dois. E serviram um bocado como mentor para mim. E eu olhava para aquilo e dizia, eu também gostava de ser. Sabes a ver aqueles testes psicotécnicos que faz o 9º ano? Aquela merda não serve para nada. E que te diz que, tu deves seguir não sei o quê. A mim disseram que eu tinha que seguir informática e eu tirei um curso de informática na altura. Estás a ver? Aqueles testes dizem 0, sobre aquilo que tu podes ser. Que é uma das coisas que eu hoje falo muito e falo muito para a geração abaixo, para eles perceberem. Então o que acontece é que eu fui para a Engenharia Mecânica no ensino superior. Mas muito para provar que eu sou negro, eu também tenho esta capacidade, eu também consigo. Não é porque eu sou um gênio, é porque eu estou disposto a enfrentar isso. Entendes? E não estou a falar disto, eu nunca me vitimizo com isto. Isto foi a melhor cena que me aconteceu, meu. Entendes? Eu ter que provar a alguém que eu mereço este lugar. Não me vais dar esse lugar, eu vou conquistá-lo. É diferente. Então, quando eu fui para a Engenharia Mecânica e fiz o curso, eu fui o melhor aluno da faculdade. Não é do meu curso, da faculdade. Entendes? Então, quando eu acabei o curso, e na altura eu cheguei a uma hierarquia máxima que existia lá, fui o 2º comandante de batalhão, na altura, primeiro negro a fazer isso, na história daquela casa. Mas havia um prémio que era atribuído a todos os comandantes de batalhão, que no meu ano saltaram o comandante para me dar a mim, primeiro negro da história dos Pilos do Exército a receber isso, que é um prémio que só existe um por ano. Portanto a escola tem, imagina, 110 anos, só existem 110 prémios desses. E eu fui detentor de uma das, e sou o único até hoje que teve isso, porque eu conquistei, ninguém me deu isso. Entendes? Então isso para mim serviu. Então quando alguém me perguntava porque é que fizeste Engenharia Mecânica, eu inconscientemente fui para a Engenharia Mecânica porque era tido como o curso mais difícil e porque achavam que eu não era capaz de conseguir. Deixa-me dizer-te uma coisa, antes de mais, parabéns. Esse é o tipo de mentalidade que eu penso, que eu me revejo, e queria dizer uma coisa lá aos ouvintes. Antes de mais, queria dizer já para fazerem gosto aqui no YouTube. O episódio está a ser fantástico. Se estiverem a ver no Spotify, enviem
este episódio para alguém, partilhem, deem uma avaliação do podcast, porque vai dizer às plataformas que o nosso podcast é bom e vão recomendar a outras pessoas. Agradecer ao patrocinador principal do podcast, que é a minha marca de roupa, a Warrior Mata Clothing, que é este símbolo, está aqui ao meio. Para quem não conhece, também vamos deixar um link. E relembrar que temos o Patreon, que podem apoiar o podcast com €1 para eu trazer estes conteúdos incríveis, porque lá está, o estúdio tem vários custos. E também vou fazer um spoiler, mas é sobre isto que estamos a falar. Tu disseste uma coisa que é brutal e vai ser um dos pontos de um dos próximos vídeos meus, que é: o mundo não te deve nada. Zero. E as pessoas têm que meter na cabeça que é: o mundo não vos deve nada. Não vale a pena estarem-vos a fazer de vítima. Olhem aqui para mim. Não. Porque todos nós passamos por momentos maus, todos nós temos as nossas batalhas internas, e quando nós queremos alguma coisa, nós temos que primeiro admitir que queremos, ter a coragem de sair da nossa zona de conforto e de ir buscar aquilo que nós achamos que merecemos. E se for para provar, que seja, se for para... Mas basicamente, por vezes, temos que agarrar na nossa dor e tornar a nossa dor a nossa maior motivação. O nosso motivo para agirmos. Porque muitas pessoas acham: tenho aqui esta dor. E o que é que nós podemos fazer com a dor? Ou continuar com a dor e continuar a sofrer e não fazermos nada, ou agarrar nessa dor e tornar essa dor motivação. E eu faço sempre assim. Se eu tiver que escolher entre a dor do sofrer ou a dor do tentar, eu quero a dor do tentar e vou seguir em frente. Porque com essa dor eu arrisco-me a ser feliz, e com outra dor eu vou sempre ser triste. Tão boa essa frase. É exatamente isso. É uma escolha, ao fim e ao cabo. Yeah. E dava a dizer uma coisa que para mim é muito importante. Vamos lá ver. O mundo não deve nada a ninguém. A sociedade não te deve nada, entendes? E mais, o universo não julga, sabes? Quem julga somos nós. O universo não julga. Se tu és amarelo, castanho, cinzento, se tu tens a primeira classe ou tens a 20ª classe, o universo não julga merda nenhuma disso. Nós é que fazemos esses julgamentos. E é isto que acontece connosco. As dificuldades só nos estão a preparar para, no momento certo, nós estarmos capazes de lidar com as 200 palestras, ou com os 200 concertos, ou com os 200 treinos. Cada dificuldade e cada não está-nos a preparar para o momento certo. E eu costumo dizer: eu sou o resultado de cada não que eu dou aos nãos que me aparecem na vida. E é isso que nós temos que evoluir. E temos, ok, isto correu mal, mas porquê é que isto está a correr mal? Porque eu não estava preparado. Então eu vou agarrar nisto e vou ver o que é que eu posso fazer para evoluir. E se as coisas ainda não aconteceram, é porque nós não estamos ainda preparados. E a verdade é esta, para ti que estás lá em casa: se tu não ganhas o que o outro ganha, se eu não ganho, se o Abdel não ganha, é porque eles estão a fazer algo que a gente não está a fazer. Claro. Ponto final. E é isso que nós temos que perceber. O que é que aquele indivíduo está a fazer que eu não estou a fazer? Claro que há um que foi a sorte, mas os outros 99 estão a fazer mais do que nós. E só quando tu admitires isto, perceberes isto, é que tu vais passar ao próximo nível. Não achas, não? Eu concordo na íntegra com isso. Imagina, os teus resultados... o Earl Nightingale disse uma frase que dizia assim: o teu resultado na vida será sempre diretamente proporcional à tua contribuição e ao teu esforço. Ok? À tua, não é dos outros. À tua. Então, claro que sim, as falhas fazem parte. Imagina, eu tenho uma máxima que eu costumo dizer assim: eu quero errar e errar rápido. Eu também costumo dizer isso. Tá? E não é só o dizer por dizer. Eu abraço o erro. Eu quero falhar rápido. Porque quando eu falho, eu estou a aprender. E mais rapidamente eu consigo corrigir, adaptar e continuar a minha caminhada. Então isso é muito, muito importante. Sem dúvida alguma. Assim, repara, as pessoas, toda a gente quer o sucesso imediato. E mais, o sucesso imediato começou a ser ainda mais famoso... Que as redes sociais. Claro, com a internet. Porquê? Porque agora as pessoas têm a consciência de que carregam num botão e têm tudo e mais alguma coisa. Vê as crianças. Dizer a uma criança agora... que nós éramos numa geração diferente da nossa, dizer a um puto agora que não pode ter o iPad por 2 horas é o fim do mundo, meu. Entendes? Yeah. Porquê? Porque eles nasceram nessa geração em que isso é o normal. Então as pessoas procuram gratificação imediata. Ok? Mas quando digo as pessoas, todos nós. Eu e tu inclusive. Ok? O que acontece, a nossa diferença é que nós, calhar, temos a consciência disso e nós travávamos. Dizemos assim: hey, Abdel, o que é que estás a fazer? É só essa a diferença. Porque quando tu tens a consciência, tu consegues fazer alguma mudança. Quando tu não tens consciência do que estás a fazer, continuas em modo automático. Então, perceber que todos os desafios, todos eles, eu costumo dizer o seguinte: não existem acasos no mundo, nada acontece por acaso,
tudo que acontece com um propósito, se tu estiveres atento a perceber qual é o propósito disso. Porque o universo epá, joga sempre a nosso favor. Imagina, o universo não vai colocar para ti. Imagina, Nuno, o que aconteceu para ti só podia acontecer a ti. Não podia acontecer a outro gajo, porque se acontecesse a mim eu não sabia lidar como tu. Faz sentido o que eu estou a dizer? Steve Jobs diz: os pontos só se ligam quando olhamos para trás. Epá, porque não há outra maneira. Imagina, o universo põe à tua frente os desafios que ele sabe que tu consegues lidar. E o que acontece a maior parte das vezes é que nós deparamos-nos com um desafio, mandamos ao chão. Não é? Ai meu Deus, e eu, porque eu, está-me a acontecer. Então eu costumo dizer uma coisa que é: eu não acho que as coisas me acontecem. Porque pensa nisto. Nós quando dizíamos esta frase, isto aconteceu-me, intrinsecamente coloca-nos numa posição de vítima, verdade ou não? Isto aconteceu-me, eu não tenho como mudar. Mas o que eu digo é, isto aconteceu para mim. Quando eu digo que acontece para mim, dá-me um poder incrível, porque dá-me a possibilidade de eu mudar. Claro. Então, o que acontece na realidade, e na maior parte das vezes, é que nós não conseguimos avaliar o acontecimento. Por exemplo, eu costumo dizer às pessoas, se tu tens um problema financeiro, basicamente o universo está-te a dizer que tu precisas de aprender mais sobre finanças. Se tu tens um problema de saúde, o universo está-te a dizer que tens que cuidar mais de ti. Mas nós não fazemos essa leitura, entendes? Nós entramos num estado de vítima, ai meu Deus, porque eu, o meu patrão está-me a não sei o quê. Eu costumo dizer isto às pessoas, mãe, eu já trabalhei, eu já tive esta mentalidade de chegar aqui, pá, o que é que eu ganho com isso? Se eu não ganho com isto, eu vou-me embora, não é? Só que a pergunta certa não é essa, não é o que é que eu ganho neste emprego? A pergunta certa é o que é que eu me vou tornar neste emprego? E quem disse isso foi Jim Rohn. E essa pergunta, o que é que eu me vou tornar aqui, é o que vai fazer a diferença na tua vida. Porque o dinheiro vamos ganhar mais e menos ao longo da vida. Exatamente. É isto. Mas aquilo que tu vais tornar, às vezes só tens aquele timing para o fazer. E se não o fizeres e não pensaste em tornar ali, perdeste o comboio. O tal comboio que eu às vezes digo, eu chamo-lhe um comboio social. Né? Nós vivemos num comboio social. O que é um comboio social? O comboio social é aquilo que a sociedade foi implementando em nós, né? E nós nascemos, vamos para a escola, aprendes a ler e a escrever, sais da escola, eventualmente algumas pessoas entram para a faculdade, outras começam logo a trabalhar, e depois casas, depois tens filho, depois compras um carro, depois compras a casa, depois és avô ou avó, e este é o ciclo. Só que isto, eu chamo-lhe isso um comboio social. Porque esse comboio, nós estamos todos dentro desse comboio e confundimos movimento com progresso. Porque tu podes mudar de lugar dentro de comboio, ou podes mudar de carruagem, tu tens a ideia que tens liberdade. Mas não tens, porque estás a andar num comboio e esse comboio, na realidade, para em muitas estações, mas a maior parte das pessoas tem medo de descer do comboio. Sabes porquê? Porque o maquinista prometeu-lhes que o comboio vai a um sítio especial. Eles não sabem que sítio é esse, porque eles nunca definiram que sítio é esse. Entendes? Na realidade, as poucas pessoas que descem do comboio saem do comboio e conseguem ver que o comboio afinal está a andar à volta, meu. Aquela merda não sai do mesmo sítio. Está a fazer o mesmo ciclo. E o gajo que saiu do comboio disse, porra, eu andei anos a fio dentro do comboio a pensar que o comboio ia me levar a um determinado sítio. Agora que saí, pá, eu posso fazer um caminho diferente. E é isto que está a acontecer connosco. Nós saímos um bocado do comboio social. O que tu estás a dizer é uma coisa que é todos aqueles que têm a coragem de sair da manada primeiro são criticados. Sempre. Só depois, com muito trabalho, é que são admirados. Claro. Com algum ceticismo. E no final de contas, no fim, são idolatrados. São os heróis. Só que eles têm que ter a coragem de sair do comboio. E aqueles que têm a coragem de sair do comboio, por vezes saem do comboio e vem uma linda paisagem. Fizeste-me lembrar de uma coisa. Eu estava a ver um documentário que era um comboio que estava à volta da Sicília. Nem foi um documentário, foi no jornal da SIC. Que eu conheço a história da Sicília por causa do tráfico de droga e tudo mais, mas não conhecia a Sicília daquela forma. E agora fizeste-me lembrar isso. E o comboio passa para a Sicília. A Sicília é lindíssima, uma ilha lindíssima. E paisagens magníficas. E a carruagem até é feia, uma carruagem pequena. Mas aqueles que têm a coragem de sair, por vezes, nas paragens mais remotas, é nas paragens mais remotas onde têm as vistas mais lindas. Não é sair onde toda a gente sai, em Santa Apolónia. Isso é no meio da cidade, é uma cidade de pedra, é cimento. É saíres no Zézer, se saíres onde ninguém sai, naquelas estações perdidas. Porque eu inicialmente fui muito criticado também, com isto agora vai para o desenvolvimento pessoal, vai isto, vai aquilo. Mas ainda bem que eu vi e vou chegar, e já cheguei a sítios onde muitos daqueles que me criticaram não chegaram. E já ganhei por hora
o que muitos daqueles me criticaram, se preciso demoram 1 mês ou 2 para ganhar. Isto é o quê? Isto que eu estou a dizer não agora sou melhor, não. Isto para dizer que para as pessoas terem coragem de saírem da sua zona de conforto e que vais ser criticado, nunca vais conseguir agradar a toda a gente. Esta é a verdade, não vais conseguir agradar a toda a gente. Mas se tiveres a coragem de passares pela crítica, tu vais mais facilmente arriscar-te a ser feliz. Agora, Claro. não é fácil. Claro que não. É difícil. É. Não. Mas depois no final de contas sabe tão bem. Eu queria dizer-te uma coisa também, para não me esquecer. Há bocado disseste uma coisa e eu lembrei-me de um podcast que estava a ouvir ontem. Tu disseste que nós aprendemos com o erro e eu concordo também. O erro ensina-nos. O Caio Carneiro dizia, não, nós só aprendemos quando acertamos. E eu discordei do que ele estava a dizer. Eu até percebi o que ele estava a dizer, mas eu discordo. Por isso mandem isto para o Caio Carneiro. Caio Carneiro, estou a discordar de ti. Porque basicamente eu só sei que a chapa queima se eu meter lá a mão. O meu filho não aprende se eu dizer, olha, aqui está quente. Olha, aqui está quente. Ele não aprende se meter a mão ao lado. Aqui está frio. Não. Ele vai parar de meter lá a mão quando ele queimar a primeira vez. A Karina dizia, o forno está quente, ele vai se queimar. O puto meteu lá a mão, viu que estava quente, tirou o filho. Ele agora já sabe. Do outro dia estava a ver, ele está a dar os primeiros passos, ele a passar de um lado para o outro, fez assim um toque. Vê logo para a cadeira, a testar, passou, viu que estava frio. O forno estava desligado. E ele aprendeu como? Ele não aprendeu a pôr lá a mão ao lado, não, ele aprendeu porque queimou. Agora o que eu quero dizer é, tira a mão rápido, como tu disseste, erra rápido. Claro. E segue em frente, não fiques lá com a mão. Porque se eu te passar um ferro em brasa, tu ficas com ele na mão, largas. Então porquê é que as pessoas ficam agarradas à dor ou ficam agarradas ao erro? Larguem o erro. Ficam agarradas ao emprego por 20 anos, que não gostam. Foque na solução. Eu agora queria dizer outra coisa, ainda bem que falaste no emprego. O indivíduo comentou e disse, eu disse 5 coisas que exigem talento zero. E ele, isso é muito bonito falar, mas há pessoas que fazem o que não gostam. E eu agora queria dizer uma coisa. Isso é uma escolha, sai. Mas mesmo que não saias, chegares ao trabalho e fazeres um comportamento medíocre, é escolha tua. O que é que tu estás a dizer? Estás a dizer ao teu empregador que se aparecer uma oportunidade, tu não és a pessoa que ele vai escolher. Porque hoje podes estar a fazer o que não gostas, mas tu fores excelente e teres empenho todos os dias, se aparecer uma oportunidade, esse teu empregador vai se lembrar de ti. Assim não. Ele não se vai lembrar, porque tu vais estar a fazer um trabalho medíocre, vais estar a pertencer à média, que são pessoas que levantam-se a cumprir horário, como disse o Abdel, que disse, que fazem parte da manada, e ele não te vai escolher. No entanto, há outro indivíduo ao lado, que não gosta também daquilo que faz, mas todos os dias ele dá o máximo. É esse indivíduo que eu vou escolher quando eu passar ao próximo nível, não a ti. Por isso és aquele, se vais cumprir calendário, meu querido, estás errado, estás no efeito manada. Dá todos os dias o máximo que puderes. E quem dá o que tem, é mais não é obrigado. Olha, sabes uma cena? Eu no outro dia estava a falar sobre isso com um amigo meu que é. Olha, precisamente no dia que eu te vi lá no Sol da Caparica, eu parei num stand para comer qualquer coisa, eu e a Lúcia, e apareceram 3, já não são miúdos, já são homens feitos, e que pararam para falar comigo. Abdel, nós seguimos-te, vimos aqui ter uma conversa contigo, vimos-te aqui, não sabíamos se vínhamos, enfim. E ficamos ali a conversar um bocado. E eu tive-lhes a dizer uma coisa que é... nem sempre imagina, o mundo seria muito fixe se nós só fizéssemos aquilo que nós gostamos, não é? Claro. Seria um mundo ideal. Mesmo assim, não sei se existe. E o que acontece é que nem sempre vais fazer aquilo que tu gostas, mas procuras sempre tirar daquilo que tu não gostas aquilo que tu poderás fazer para aquilo que tu gostas. Okay? Que são 2 coisas diferentes. E mais, quando se ouve aí no desenvolvimento pessoal, dá o teu melhor, às vezes as pessoas às vezes não compreendem bem esta mensagem. O importante não é tu seres melhor que toda a gente. É tu seres melhor que tu podes ser. Agora, não sejas calão para fingir, só consigo isto. Se tu consegues mais, dá o teu mais. Porque ao fim e ao cabo é aquilo que estás a dizer. Na hora da escolha. Vamos lá ver. Alguma vez, tu segues futebol? Ou segues algum desporto? Sim, sou apaixonado por desporto. Pronto. Completamente. Imagina, se eu te perguntar agora, quem é que no ano 1996, campeonato, ou sei lá, 96 até houve os Jogos Olímpicos. Quem é que ficou em terceiro lugar numa cena qualquer ou em segundo? Te lembras-te? Não lembras-te quem ficou em primeiro? Claro, meu! Eu lembro-me quem ficou em segundo no Mundial de 98, porque eu estava em França nesse coisa e foi Brasil-França. Está bem, porque não jogam sozinhos, jogam com alguém. Claro. Estás a ver? Então o que eu quero dizer, mas o terceiro lugar não te lembras? Não, nem pensar. Daí Primeiro e o segundo, porque é aquele que perdeu para o primeiro.
Exato. Perdeu para a primeira. Exato. Foi o que batalhou mesmo. Exatamente. Não é? O que é que Quer dizer que o acontece? terceiro não batalhou. Nós normalmente nunca nos vamos lembrar do in-between, quem está no meio. Nós lembramos do bom e de uma pessoa que não é boa. E Toda a do gente mau. passou por empregos que eu olhava e dizia, porra, aquele gajo é muito bom, meu, no que faz. E nós lembramos-nos desse gajo. E aquele gajo que é calão também, que é muito mau no que faz. Yeah. Então, ser medíocre, como tu falavas, é estar no meio. Yeah. É passar despercebido. Nem és bom, nem és mau, e estás ali no meio. Yeah. Então, aquilo que eu digo às pessoas é o seguinte: a repetição e tu dares a cara e seres consistente naquilo que tu fazes, que não é fácil. Não vamos aqui pintar que é uma cena fácil, não é? Olha, eu vou-te dar um exemplo que é, quando eu comecei, aliás, quando eu fui para a Inglaterra e comecei a trabalhar nessa tal empresa, eu só tinha uma certeza, que era, eu não era bom em vendas, tá? Mas eu disse, eu vou estudar tanto esta merda que eu vou ser o melhor nisto. Yeah. E passado 1 ano e meio, Nuno, 1 ano e meio de acordar 2 horas mais cedo todos os dias, estudar vendas, ir para o trabalho, praticar, errar, voltar, corrigir. 1 ano e meio, meu. Eu não conheço muitas pessoas hoje que estão dispostas a investir do seu tempo e dinheiro durante 1 ano e meio sem nenhuma garantia. Não conheço muitas, percebes? Eu fiz isso durante 1 ano e meio. E 1 ano e meio depois eu tornei-me o melhor vendedor da empresa. Mas não é porque eu era um gênio, Nuno. Eu não sabia mais que os outros. Não. É porque eu estava a fazer uma coisa que a maioria das pessoas não estavam a fazer. Que era acordar 2 horas mais cedo e estudar vendas. Yeah. Só isso! Exatamente. É porque tu fazes uma esforço cena adicional. diferente e na consistência que eu fiz durante 1 Tal ano e e qual. meio. Portanto, eu tenho uma frase que diz assim: o sucesso é impossível tu não atingir sucesso se continuas a persistir sem desculpas. É impossível. Yeah. Porque é uma lei natural como a lei da gravidade, entendes? Então é essa consistência que vai fazer de ti melhor em alguma coisa. E quando tu falavas do ser um empregado válido ou não, as pessoas têm que entender uma coisa. Sabes o que é que muda do empregado para o empregador? É mindset, é mentalidade. E sabes que foi assim que eu comecei a criar foi assim que eu comecei os meus primeiros negócios. Porque eu trabalhava por conta de outrem e eu tive sucesso nesta questão das vendas. Portanto, eu depois fui o melhor vendedor até sair daquela empresa. Ok? Mas, o que é que isso fez para mim? Eu comecei a perguntar, se esta empresa fosse minha, o que é que eu faria de diferente aqui? Yeah. E foi isso que mudou o meu jogo. Sabes porquê? Porque eu comecei a perceber exatamente onde é que nós podíamos agir. Era uma empresa muito forte financeiramente, mas não tinha estrutura, Yeah. não tinha processos, não tinha nada dessas coisas. E eu sabia como penetrar mercados internacionais, foi eu que levei a empresa e por aí fora. Enfim. Mas quando eu fiz essa pergunta, eu comecei a agir nessa empresa de uma forma diferente. Porque a maior parte das pessoas que vão aos empregos trabalham como aquilo não é deles, Yeah. estão-se a cagar. No final do mês são pagos, fazem o mínimo que têm que fazer e vão andar. Mas quando tu perguntas se esta empresa fosse minha, o que é que eu faria diferente, a dinâmica muda para ti. Yeah. Mas mudou para mim ao ponto do dono da empresa precisar de mim e levar-me para as reuniões para decidir coisas da empresa. Mas eu depois percebi que ele não queria certas... e é legítimo. Ele não quer. Ele queria a empresa de uma determinada maneira. E eu disse assim, se esta empresa tem estas lacunas, haverá mais empresas no mercado de trabalho com as mesmas lacunas. Yeah. Foi assim que eu comecei a tornar-me num consultor independente. Eu comecei a ir às empresas fazer o quê? Treinar pessoas nas vendas. Para vender mais, para vender... Mas a minha ideia não era essa. A minha ideia era chegar às empresas e poder trabalhar a parte da gestão. A empresa está aqui e como é que a empresa pode chegar ali? O que é que tem que fazer? Ou então consertar os furos que havia. Estás a ver? Só que para isso eu tinha que ganhar confiança dos donos da empresa através de uma coisa que eu tinha e tinha apresentado muitos resultados, que eram as vendas. Quer dizer, até que eu depois fui contratado para a empresa onde eu estava como um consultor externo. E quando eu voltei lá, tudo mudou para os meus colegas. Tu há bem pouco tempo estavas aqui sentado connosco e agora tu apareces aqui como um consultor independente, trabalhas menos tempo que nós, ganhas mais, e tu não fazes parte da empresa, meu. Como é que tu fizeste isso? E foi aí que eu comecei a ensinar as pessoas a empreender. Como é que tu podes criar o teu próprio negócio. Mas isto para dizer o quê? Que foi naquilo que tu estavas a dizer. Quem é que eu me vou tornar neste processo mesmo que eu não goste daquilo que eu estou a fazer? Tal igual. E é isso que vai muitas vezes mudar a vida das Tal pessoas. igual. Bem, estamos aqui a chegar ao nosso tempo. Pedro, vamos aí com quanto tempo? 1h20. Uau. Vou trazer então, vamos ter que fazer a segunda parte, que nós estávamos aqui o dia todo. E a última pergunta, vou fazer agora a pergunta, só que a resposta só vai ficar no Patreon. Por isso, se quiserem saber a resposta, vão ter que aderir ao Patreon e apoiar o podcast.
Lá está, vão estar a apoiar este projeto que é magnífico, pá, não vale a pena falsas modestas, isto está a correr bem, o feedback tem sido brutal, acho que o ensinamento aqui partilhado é bom para todos e é a única coisa que cresce quando é dividida é o conhecimento. Por isso, a última pergunta, e o Pedro depois corta sempre a seguir à pergunta, é: o que é que o Abdel aprende todos os dias por ser pai de uma menina autista? Abdel, não responda já, porque vamos nos despedir aqui da malta do YouTube e do Spotify e das outras plataformas que estão a ouvir-nos, por onde têm canal aberto. Onde é que as pessoas podem te encontrar? Nas redes sociais e tudo mais, e dizer também o que é que tu fazes. Ok. As pessoas podem me encontrar no Instagram, no Facebook, sei lá, no meu próprio website que se chama, que é abdelcamará.com, e no Instagram, abdeltcamará, vão me encontrar. Então aquilo que eu faço, eu ajudo pessoas a viverem a sua melhor versão com liberdade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que para nós vivermos a nossa melhor versão, temos de sair da nossa zona de conforto, que nós temos aqui a falar imenso, e abraçar o desconhecido muitas vezes. E a liberdade, eu acredito que é a 7ª maior necessidade humana. O Tony Robbins criou aquelas 6. Eu acho que a 7ª é a liberdade. Porque qualquer ser humano quer liberdade para fazer o que quer que seja. Então, a liberdade que eu falo aqui acaba por entrar muito no empreendedorismo, porque eu trabalho muito o coaching e os negócios, e tu podes ter a liberdade de viver onde tu queres, com quem queres, quando queres, e fazer o que tu quiseres em qualquer lado do mundo. Então, para mim, a minha máxima é essa. É ajudar pessoas a criarem a sua própria liberdade. Top. Pessoal, sigam aqui este homem. Isto é, como é que eu ia dizer da melhor forma, é o tipo de pessoa que sabe o que é o lema do Aguentar a Guinada. Por isso, até ao próximo Aguenta a Guinada, e até lá vamos ficar a aguentar a guinada. Bora, até à próxima pedrada. Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.